Então tá, vamos lá. A Bárbara falou que foi escrevendo algumas frases, como o paciente fornece dados ao assistente, o paciente é consultado pelo médico. O médico indica as cirurgias ao paciente. Beleza, isso é um bom ponto de partida. Né? Tentar lembrar, né, da aula, que a gente tenta sempre identificar um verbo, né? E tenta fugir um pouquinho, Bárbara, dessas palavras genéricas tipo dados, formulários, tá bom? O que ele passou de dados? Foram as informações dele, ou da consulta, ou do pagamento, né? Então, eu vou tirar minha cara aqui e vou colocar o Minimundo para a gente ler. Então, está aparecendo para vocês à esquerda o Minimundo, né? E à direita um bloco de notas que eu vou escrever. Estou ajeitando aqui só para o texto aparecer na tela bonitinho. Só preciso saber se vocês conseguem ler. Está aparecendo para vocês aí? Estão conseguindo ler? Tá ótimo, Rafael. É isso mesmo. Já vou ler o seu, tá? Show. Aí o que vocês acham? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lendo de cada um, aí eu vou fazendo um comentário no que pode melhorar. Eu acho que é mais objetivo do que eu sair fazendo, né? O que vocês acham? E aí a gente vai discutindo junto, que é legal, porque aí a gente vai aprendendo. Vocês se opõem ou tá tudo certo? Natan, tudo bem? Sem problema? Tá ótimo. Então vamos lá. Tá, tô abrindo aqui. Então, deixa eu ler o mínimo em voz alta, só para ficar na gravação, porque quem perder a aula, né, vai saber. Então vamos lá. Suponho que você tenha sido contratado para desenvolver um sistema para controlar cirurgias plásticas por um cirurgião plástico. Em conversa com o cirurgião, você realizou o seguinte levantamento. É responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnósticos, por exemplo, rugas na face, e os tipos de cirurgia. Aí o exemplo é mamoplastia, que ele realiza. Sempre que um paciente se candidata a fazer uma cirurgia, além de fornecer seus dados pessoais ao assistente do cirurgião, ele passa por uma consulta onde o cirurgião elabora um diagnóstico. Tá pequenininho para mim aqui. Após a consulta inicial, o cirurgião fará as indicações de cirurgias que julgar necessárias. Um paciente pode apresentar vários diagnósticos e, em função disso, pode ter a indicação de várias cirurgias. Caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada pela data, hora e o hospital pelo assistente. Ao realizar a cirurgia, o cirurgião deve informar sua hora, o início e o término, né? Então, a hora do início e do término. Assim como descrever sucintamente o estado do paciente, além de informar a quantidade de dias que ele deverá ficar em repouso. Cada tipo de cirurgia requer um período para avaliação do paciente. Ao registrar o término da cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data da avaliação médica. Esse comprovante deverá ser entregue ao responsável pelo paciente. 2 meses após a cirurgia, o assistente do cirurgião deve ser notificado para que entre em contato com o paciente a fim de verificar o grau de satisfação. Sempre que solicitado pelo cirurgião, o sistema deverá lhe fornecer a relação dos pacientes que fizeram determinado tipo de cirurgia, contendo nome, dado, endereço, telefone e e-mail. A relação de cirurgias de um determinado período, contendo o tipo de cirurgia, a data da sua realização e o nome e o telefone do paciente, além do grau de satisfação do resultado da cirurgia. Por ordem decrescente de ocorrência, os tipos de diagnóstico mais frequentes em pacientes com uma determinada idade. Então, assim, a minha recomendação, toda vez que você for escrever os requisitos funcionais, é que imagina a prática real. Né? Na prática real, ou você grava a reunião com o seu interessado, né? Seja ele um cliente ou um usuário, e aí você vai ter que revisar esse material. Tá?
Eu sempre sugiro que vocês ou façam uma leitura dinâmica rápida uma vez, antes de fazer o início da elicitação de requisitos, tá? Pô, Duarte, mas se tiver muita coisa vai demorar um pouco. Vai, mas pelo menos você vai antecipar alguma informação que não aparece no começo. Então, gente, o primeiro cuidado que vocês têm que ter é isso. Sempre façam um overview do problema, né? Escuta tudo que o cara falou, aí depois você vai devagarzinho fazendo as suas anotações, tá bom? Então, por exemplo, né? Isso é um exemplo legal. Eu sei que vocês não tiveram muito tempo, tá? É uma observação dentro do que vocês fizeram, então não levem para o lado pessoal, né? Então, aqui, o primeiro requisito que a Bárbara colocou, né? O paciente fornece os dados ao assistente. Como eu já li na primeira vez o Minimundo, uma das coisas que eu sei é que esses dados aparecem misturados ali no texto, né? Então, o teu cliente nunca dá a coisa de forma objetiva. Ele nunca vai te dizer sempre tudo certinho que você quer, né? Esse requisito apareceu provavelmente o quê? No segundo parágrafo, né? Não, no terceiro parágrafo. Sempre que um paciente se candidata a fazer uma cirurgia, além de fornecer seus dados pessoais ao assistente do cirurgião, ele passa por uma consulta onde o cirurgião elabora um diagnóstico, né? Então, tá aqui. Deixa eu só ver se apareceu marcado para vocês, certo? Então, olha essa marcação. Tá, tem um requisito funcional ali, né? Mas qual o problema? Realmente está faltando os dados. E aí, por isso que eu sempre sugiro que vocês façam uma leitura ou ouçam, façam uma revisão da reunião antes de começar. Aí você começa a investigar, né? E esse mundo é pequenininho, então facilita. Então, olha lá embaixo. Lá embaixo, a gente começa a ver assim. Sempre que solicitado pelo cirurgião, o sistema deverá lhe fornecer a relação dos clientes que fizeram determinado tipo de cirurgia, contendo o nome, a idade, o endereço, o telefone e o e-mail, né? E aí o resto não aparece mais. Então, né, Bárbara, a única coisa que você teria que corrigir aí, né, seria, por exemplo, esses dados ao assistente, a única não, né? A gente pode melhorar essa escrita, mas é um bom começo. O paciente vai fornecer, na verdade, né, o nome, a idade, o endereço, o telefone e o seu e-mail. Então, essa informação está lá. Se não estiver lá, a gente provavelmente vai ter que consultar alguém que informou esse requisito, tá bom? Então, gente, é um processo investigativo, então a gente tem que ir mesmo achando as coisas que não necessariamente estão um do lado do outro, tá? Isso é uma coisa legal. Por quê? Porque na prática, quem escreve esse textinho somos nós, né? Não é o usuário. Você não fala assim, por favor, faça uma redação com 30 linhas sobre o problema que você quer que eu desenvolva, né? Mas observa, não estou dizendo que isso seja um problema. Isso é uma dificuldade que a gente tem no começo, né? Isso tem que deixar bem específico dentro do que a gente tem, né? De todas as informações que a gente tem, tá, Bárbara? Se a gente tem essas informações, a gente coloca lá. Se não tem, a gente tem que perguntar para colocar. A minha sugestão, né, é que você sempre tome cuidado quando tiver coisa muito genérica, tipo, fornece os dados. Porque, observa, eu preciso depois dizer quais são os dados, né? E aonde que eu vou consultar? Eu vou consultar na especificação funcional, né, que é exatamente o documento de requisito que a gente está fazendo. Aí, o seu segundo requisito, né, o paciente é consultado pelo médico. Aí é uma segunda observação. Sim, isso acontece. Eu acho que só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a gente sempre tem que focar na perspectiva do sistema, tá bom? Então, se ele é consultado pelo médico, a gente vai o quê? A gente vai criar essa informação no sistema. Se a gente vai criar essa informação no sistema, tá? A gente vai escrever mais ou menos assim. Deixa eu só voltar no Minimundo aqui para eu ver se está escrito assim, né? É de responsabilidade do cirurgião realizar o tipo de cirurgia, sempre que de novo aquele parágrafo, né? Sempre que um paciente se candidata a fazer uma cirurgia,
ele vai passar para o assistente do cirurgião as suas informações e vai passar por uma consulta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o assistente do cirurgião, né, vai marcar uma consulta para o paciente, tá bom? Então, esse seu segundo requisito a gente quebra em duas coisas. Primeiro, ele tem que marcar a consulta, tá? Mesmo que seja na mesma hora. E aí, depois, o cirurgião elabora um diagnóstico, tá bom? Então, eu vou começar a escrever um esboço aqui, dentro do que você escreveu ali, e depois a gente vai usando o que o Rafael e o que o Natan usou, né? Então, vamos lá. Isso é legal, tá, gente? Não é, vocês não se sintam intimidados. A ideia aqui é justamente ajudar vocês a fazer o negócio direitinho. Tá bom? Não é no intuito de deixar vocês sem graça, não. Isso a gente aprende com a experiência. Né? Aqui o médico indica a cirurgia. Então, essas três frases a gente pode escrever primeiro assim. Ó. A primeira parte, né? A gente vê que é o assistente do cirurgião, né, que vai marcar essa cirurgia, né? Desculpa, vai marcar a consulta, né? Vamos lá. O assistente do cirurgião criará uma consulta com o nome, a idade, cadê as outras informações? O endereço, o telefone, mais alguma ali que tá difícil de eu ler, mas está por aqui, tá? Gente, observa, eu estou fazendo primeiro o requisito de usuário, tá? Então pode ser que vocês tenham feito o requisito mais detalhado. Eu estou começando ainda, tá? Então, vamos lá. E o e-mail, né? E o e-mail do paciente. Depois a gente vai refinar isso, né? 2. Então, se você puder observar, Bárbara, né, a gente pegou aqui isso aqui, né? A primeira parte, só reescreveu para ficar um pouquinho mais objetivo, que nem você observou. Tudo bem? Tá, Rafael. Só espera um pouquinho, só para a gente tomar um cuidado, porque o que pode acontecer é de você estar fazendo já o requisito de sistema, tá bom? Senão você vai começar a mexer muito, aí eu não sei. Você pode ter escrito seus requisitos certos, mas eu entendi que você só mexeu nos dados, né? Isso, Natan, também. De qualquer jeito, vocês não se preocupem, porque aí a gente vai corrigindo junto, tá? Não tem problema nenhum. Só cuidado, porque eu vou começar num bem abstrato, para depois a gente ir refinando. Eu acho que vocês dois já colocaram os requisitos quase como se fossem de sistemas. Então não tem problema, não é que está errado, não. Isso acontece muito, tá? Então, esse foi o primeiro requisito lá que a Bárbara colocou. Né? Notem que, de novo, o requisito de usuário é uma coisa bem abstrata, né? Então, dá para ver que depois a gente pode melhorar um pouquinho. Tá, então vamos voltar lá para o texto. E aí, nessas duas primeiras frases, não, desculpa, vou voltar para o da Bárbara, tá? O paciente é consultado pelo médico. Então, deixa eu voltar aqui para o texto, que eu estou fazendo alt tab numa porção de coisa. Eu vou apagar isso daqui só para não ficar confuso. Tá? Tá aparecendo para vocês o texto direitinho? Vocês estão conseguindo ler à direita? Ótimo. Vamos lá.
Então, o paciente é consultado pelo médico. Quando a gente vai ler lá no Minimundo, né, nessas frases está um pouquinho confuso, mas, na verdade, o que ele faz ali é um diagnóstico, né? Então, quando o cirurgião faz o diagnóstico, o que ele coloca no sistema? Né? Ele coloca no sistema o diagnóstico da consulta. Então, vamos lá. Quem é a pessoa que faz? O cirurgião. O cirurgião deixa eu só ver um negócio. Cria um diagnóstico. Tá estranho. Para uma consulta de um paciente. Aí a gente tem que achar quais são as coisas, né? Informando, ele tem que informar alguma coisa. Aí tem no parágrafo de cima, né? Aqui, ó. É de responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnóstico e os tipos de cirurgia que ele realiza, né? Então, aqui, ele provavelmente vai fazer o quê? Ele vai informar quais foram o tipo do diagnóstico e quais as cirurgias ele pode realizar, né? Então, esse parágrafo aqui de cima não diz que ele armazena isso, mas é bem provável, né, que se eu estou criando um diagnóstico, eu diga qual é o seu tipo e quais são as cirurgias que ele pode realizar. Após a consulta inicial, o cirurgião fará as indicações de cirurgia necessárias. Um paciente pode apresentar vários diagnósticos, em função disso, pode ter a indicação de várias cirurgias. Então, caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ele agenda a cirurgia. Opa, peraí, então esse requisito aqui já mudou um pouquinho, né? Então, aqui, na verdade, o cirurgião informa os diagnósticos de uma consulta, ou melhor, acho que informa não, né? Aqui ele cria os diagnósticos de uma consulta, informando o tipo de... Correu a tela. Diagnóstico. E a cirurgia que pode ser realizada. Fiquei meio verborrágico, né? Então, acho que pode ser realizada fica muito grande. E a cirurgia necessária, tentando ser menos verborrágico possível, tá? Para o paciente. Então, o cirurgião cria os diagnósticos de uma consulta, informando o tipo de diagnóstico, né, e a cirurgia necessária para o paciente. Então, se vocês observarem, esse requisito está um pouquinho mais abstrato, mas ele já está dizendo que tem mais de um diagnóstico. Vocês conseguiram acompanhar isso? Que eu juntei informação de 2 ou 3 parágrafos ali?
Meu Discord caiu aqui por um tempinho, tá? Deixa eu ver só o que vocês falaram, que eu acabei de voltar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Banco de dados, modelagem, né? Tá, então vocês conseguiram ver, né? Sim, Rafael, tudo bem, não tem problema. Você deve ter provavelmente escrito os requisitos já de sistema, né? Vocês vão ver que depois eu vou escrever da forma detalhada como você e o Natan fizeram. Agora eu estou tentando fazer o mais rápido possível os requisitos de usuário, né? Para vocês verem que na prática, quando a gente, né, exercita um pouquinho mais, fica fácil de escrever o requisito de usuário. É claro que eu estou indo bem devagarzinho para ajudar vocês. Então, a gente já elicitou lá que o assistente do cirurgião vai criar uma consulta, o cirurgião vai criar tipos de diagnóstico. Beleza, né? Então aqui a gente já passou pelo paciente a consultado e pelo médico indica cirurgias ao paciente. E aí só para a gente seguir, né? Aqui passamos pelo primeiro, né? Passamos pelo segundo. Sempre que um paciente se candidata a fazer a cirurgia, além de fornecer seus dados pessoais ao assistente, ele passa por uma consulta, também já fomos, né? Após a consulta inicial, esse daqui foi o que a gente acabou de escrever, né? E aí a gente tem mais um requisito aqui, ó. Então vamos lá. E aí observa que tem que tomar um pouquinho de cuidado na frase aí, né? Para saber quem realiza a ação. Então, caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada na data, hora e o hospital pelo assistente. Então, está dizendo aí que... não está aparecendo? Espera aí, só um instantinho. Como eu caí, deve ter desconectado, gente, desculpa. Vou colocar aqui... É que está na câmera virtual, aí desconectou minha câmera. Voltou, né? Tá ótimo. Voltou para vocês? Tá bom, gente, desculpa. Vamos lá. Então, foi bom vocês me avisarem, senão eu ia embora direto, não ia ver. Agora vocês estão vendo onde é que está marcado ali no PDF? Então vamos lá. Vou seguir aqui, né? Peraí que eu tenho que abrir tudo de novo. Então, a gente chegou nessa parte aqui que o caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada, né? Tem a data, tá a hora e o local pelo assistente. Então, observa. Quem é o cara que faz? O cara que faz é o assistente, né? Então, nesse caso, o requisito é sempre de quem está realizando a ação no sistema. Então, a gente não vai ter um paciente aceita realizar a cirurgia. O que você vai ter? O assistente do cirurgião agenda a realização da consulta, a cirurgia, né? Desculpa. Informando a data, a hora e o hospital em que e aí olha o mole que eu dei, tá faltando alguma coisa aí, né? Eu estou marcando uma cirurgia, mas eu não sei quem é o paciente, né? Olha o mole que eu dei, né?
Então, aqui, ó, o assistente do cirurgião agenda a realização da cirurgia informando o paciente a data, a hora e o hospital em que ela será realizada. Então, o tipo de cirurgia já foi informado, né? É uma ação anterior, certo? Na verdade, o que você está falando é qual a cirurgia indicada, né? É isso que você está falando, Rafael? É isso? Então vamos lá, você está certo. É só, né, cuidado, que o tipo já foi informado antes, né? Tá aqui, ó. Na verdade, você tem uma cirurgia indicada. Então, na verdade, o que você informa é a cirurgia. Você está certo, tá? Só toma cuidado para não confundir o, o que você tem que informar com os dados daquilo. Observa, o paciente aqui tem várias informações, né? Assim como a cirurgia informada, né? Ou vamos dar um nome melhor, né? A cirurgia indicada. Vou até mudar isso aqui. Vou colocar assim, ó, indicada, para a gente não confundir a cirurgia que vai ser realizada com a cirurgia que foi indicada. Então, a cirurgia indicada tem um tipo de diagnóstico, não é isso? O paciente e a consulta que ela foi, em que ela foi diagnosticada. Não é isso? Então, segundo a observação do Rafael, a gente já pode dizer que não precisa mais informar o paciente. A gente já pode informar a cirurgia indicada. Viram, pessoal? Assim, isso que eu estou fazendo com vocês é o que a gente faz na prática, tá? A gente está elicitando o requisito. Aquele requisito ali estava estranho porque ficou faltando o quê? Ficou faltando a descrição do que era esse negócio aqui. Então, a gente colocou lá um nome diferente, porque agora a gente sabe que tem a cirurgia que você realiza e uma cirurgia que foi indicada. São coisas diferentes que o sistema tem que armazenar. Tá bom? Então, terceiro requisito de usuário. O assistente do cirurgião agenda a realização da cirurgia, informando a cirurgia indicada, a data, a hora, o hospital e o hospital em que ela será realizada. Foi até aí? E o resto da turma? Vocês estão acompanhando? Posso seguir? O que vocês observarem, que vocês quiserem comentar, falem, tá? Porque aí pode ser alguma coisa que seja um comentário legal, né? Então, esse comentário do Rafael foi legal e eu acabei corrigindo lá uma coisinha que eu deixei passar, que eu provavelmente iria sentir falta lá na frente quando fosse escrever os outros requisitos. Então, vamos lá. Terceiro requisito de usuário. E aí a gente praticamente fechou esse pedacinho aqui, né? Toma cuidado só, como o minimundo está pequeno, eu consigo fazer de cima para baixo, tá? Mas existem casos em que você tem que ficar pulando de um lado para o outro para poder extrair informação. Então, vamos lá. Ao realizar a cirurgia, o cirurgião deve informar sua hora de início e fim, assim como descrever sucintamente o estado do paciente, além de informar a quantidade de dias, a quantidade, né? Isso aqui está escrito errado. A quantidade de dias que ele deverá ficar em repouso.
cada tipo de cirurgia requer um período para avaliação do paciente. Ao registrar ao registrar o término de uma cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data para avaliação médica. Este comprovante deverá ser entregue ao responsável do paciente. Então, vamos lá. Esse parágrafo aqui, ó, ele está um pouco confuso, né? Mas eu não sei se vocês observaram, tem duas coisas aqui, né? A realização da cirurgia e a avaliação do paciente, né? Essa avaliação do paciente geralmente é o que eles chamam de... É uma avaliação pré-operatória para determinar o risco cirúrgico, né? Então, só que eu não vou chamar de risco cirúrgico porque não está aqui no texto. Então, vocês conseguiram observar isso? Que são dois requisitos diferentes? São duas ações diferentes que vão ser realizadas no sistema? Apesar de estar confuso ali, né? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar pela avaliação do paciente. Beleza. Requisito 4. Cada tipo de avaliação requer um período de avaliação para o paciente. Então, aqui, né, não está explicitamente escrito que é o cirurgião, né? Mas dentro dos personagens dessa história, o único cara capacitado para poder fazer a avaliação do paciente é o cirurgião, né? Então, aqui, ó, o cirurgião informará a avaliação. Vou dar um nome, tá? E aí aqui a gente tem um problema, tá? Qual é o problema? O Minimundo não diz o que vem na avaliação pré-operatória. Não sei se vocês observaram, né? O que eu guardo, né? O que eu informo, quais são as entradas desse requisito funcional. Então, esse requisito funcional aqui, ele está bem abstrato. Por quê? Porque está faltando informação no Minimundo. Vocês conseguem ver isso? Pois é. Ah, isso é uma desculpa que você fez, Duarte? Não, na verdade eu botei isso aqui de propósito para alertar vocês, tá bom? No mundo real, coisas assim aparecem. Lembra que eu comecei descrevendo os requisitos de usuário. Por definição, o requisito de usuário é abstrato. Eu estou dizendo aqui que ele vai informar a avaliação pré-operatória. Eu ainda não sei quais são as informações. O que você provavelmente iria fazer? Marcar uma outra reunião, né? Ou mandar um e-mail para o seu paciente ou para o seu cliente, né? Perguntando o que é essa avaliação pré-operatória. Uma outra pergunta também seria se ela é agendada, né? Então, acredito eu que o assistente, na hora que vai agendar a cirurgia, né, ele vai fazer antes da avaliação pré-operatória, depois da avaliação pré-operatória e antes da cirurgia. Então, você teria que marcar essa avaliação
para depois realizar a cirurgia. Na prática, o que o pessoal costuma fazer, né, é botar o paciente no hospital antes, né, marca um dia ou 2 antes, faz essa avaliação, e aí no dia seguinte ou 2 dias depois ele faz a cirurgia, tá bom? Então isso já é uma prática que o pessoal costuma fazer. E aí, se o risco cirúrgico for muito alto, eles podem tomar a providência de esperar, né? Então, você está anêmico, não posso fazer a cirurgia que você está perdendo muito sangue, então vamos esperar um pouquinho para ver se a sua anemia baixa. Então tem essas coisas, tá bom? Então assim, eu extraí o requisito aqui, mas está faltando algumas informações. Isso é desculpa para deixar o requisito assim? Não, provavelmente a gente teria que perguntar para o usuário para colocar quais são as coisas da avaliação pré-operatória, tá? No nosso caso aqui, como é o Minimundo, a gente teria que descobrir o que é essa coisa e colocar no texto. Tá bom? Mas como o objetivo da gente aqui é só escrever realmente o requisito de usuário, vamos ver se a gente cumpriu o objetivo? É algo que o sistema tem que atender? Sim. É uma ação externa que o sistema tem que reagir? Sim. Então, o cirurgião informará a avaliação pré-operatória do paciente em determinada cirurgia, porque o paciente pode fazer mais de uma cirurgia. Então, isso daqui é um requisito funcional de usuário, tá bom? E aí, é claro, a gente não sabe agora, mas isso aqui vai ser quebrado em 1 ou 2 requisitos de sistema, tá bom? Porque o que pode acontecer? Pode ser que uma avaliação pré-operatória não permita que realizar a cirurgia. Então, vai ter uma outra avaliação para ver se a cirurgia pode ser realizada. Então, esse requisito de usuário pode virar mais de um requisito de sistema, tá bom? Vocês conseguiram entender aonde eu estou querendo chegar com isso? É um requisito. Está claro o que tem que ser feito. Só que a gente não sabe ainda quais são as informações detalhadas para poder escrever os requisitos de sistema. Assim como lá nos slides, né, a gente tem um exemplo do relatório lá que virou 4 ou 5 relatórios. No momento em que a gente escreveu o requisito do usuário, ele estava lá só para lembrar a gente que vão ter relatórios mensais do sistema de diagnóstico de saúde mental, né? Posso seguir, pessoal? Falem comigo. Tá todo mundo aí ou se perderam no meio do caminho? Beleza, só para eu saber se a aula está muito longa e eu estou perdendo vocês, a atenção de vocês, né? Todo mundo focado, que a gente já está aí há 40 minutos, né? Espero que esteja sendo interessante ao ponto de vocês continuarem com a atenção. Então, vamos lá. Então, nesse parágrafo aí, a gente tem mais 2 ações, né? Mais 2 requisitos funcionais, que é a realização da cirurgia, é o comecinho aqui. E algo que o sistema tem que fazer ao final da cirurgia. Então vamos ler aqui para a gente entender. Ao realizar a cirurgia, o cirurgião deve informar sua hora de início, sua hora de término, assim como descrever sucintamente o estado do paciente, além de informar a quantidade de dias que ele deverá ficar de repouso. Ao registrar o término da cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data para avaliação médica. Este comprovante deverá ser entregue ao responsável pelo paciente. Vamos lá. Tem 2 ações, né? Informando o início e fim da cirurgia e algo que o sistema tem que fazer. E aí, ó, viram que aqui no Minimundo tem a palavra registrar? Gente, cuidado com essa palavra. A gente adora na computação usar a palavra registrar. E registrar fica tão abstrato que você não sabe o que está querendo falar, tá? Então aqui
O ideal seria colocar, ao informar o término da cirurgia. Por quê? O que está dizendo esse parágrafo aqui? Que isso daqui faz parte do primeiro requisito que está aqui, ó. Eles não são requisitos separados. Acontece, isso é vício de linguagem, tá? Então, assim, vocês vão ver que eu gosto muito de usar o criar, informar e adicionar. Apesar de ter, em alguns momentos, né, a gente pode ter uma interseção de significado entre esses verbos, é legal a gente começar a padronizar como a gente vai usar para a gente entender, né? Então, quando eu falo de informar alguma coisa, eu estou dando uma entrada de dados. Quando eu falo criar, é algo que está sendo instanciado no sistema, né? Então, criou um novo produto, criou um novo paciente, né? Tá bom? E quando eu falo de adicionar, geralmente eu estou dando uma noção de associar uma coisa a outra. Então, nesse exemplo aqui, né, que a gente está fazendo, deixa eu ver se eu usei o adicionar aqui. O cirurgião cria os diagnósticos de uma consulta, informando o tipo de diagnóstico e a cirurgia indicada pelo paciente. Então vamos lá, para eu ser coerente, eu vou colocar aqui, adiciona os diagnósticos de uma consulta, informando os tipos de diagnóstico e a cirurgia indicada. Então, vamos entender? Criou uma consulta, criou um elemento dentro do sistema, adicionou os diagnósticos. Ele pegou um diagnóstico e colocou na consulta. Se você quiser ser muito Caxias, você pode fazer assim, o cirurgião cria e adiciona os diagnósticos de uma consulta. Tá bom? E aí a noção de que você primeiro cria o diagnóstico e depois coloca na consulta. Por que eu vou deixar só adicionar? Porque aí eu estou dizendo que ao adicionar um diagnóstico na consulta, ele automaticamente vai ser criado. Isso é uma decisão de projeto. Quando vocês forem fazer projeto, vocês vão ver que, nesse caso, a responsabilidade de criar o diagnóstico vai ser da consulta. Eu não vou criar uma classe diagnóstico e depois adicionar na consulta. Eu vou mandar alguém adicionar na consulta e a consulta cria a instância lá do diagnóstico. Tá bom, gente? Eu sei que eu fui um pouco longe, mas é só para justificar o porquê que eu escrevo assim. Foi até aí? Foi, turma? Só para eu saber se vocês estão comigo, que só faltam 20 minutos para acabar a aula. Ótimo. Vamos lá, eu vou acelerar só para a gente terminar a escrita dos requisitos de usuário. Aí eu vou deixar como um exercício para vocês transformarem isso em requisitos de sistema. Na próxima aula a gente já começa mostrando isso e seguindo em frente lá no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O assistente cirurgião agenda a realização da cirurgia, informando a cirurgia. O cirurgião informará a avaliação pré-operatória em determinada cirurgia. 5. O cirurgião informa o término, desculpa, aqui está escrito como realizar. A realização da cirurgia
cirurgia informando a hora de início, a hora de término, a descrição do estado do paciente, a quantidade de dias de repouso, e aí vamos lá para baixo, né? Ao registrar o término da cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data para avaliação médica. Então, emitir um comprovante para a próxima Então vamos ver? Só vou dar um enter aqui para não ficar fora da linha. O cirurgião informa a realização da cirurgia, né? Aí viram, eu usei o informa, ficou repetido, né? E aí a gente pode fazer o quê? A gente não está colocando a realização da cirurgia, né, para uma cirurgia determinada? Então a gente pode fazer assim, ó. Adiciona a realização de uma cirurgia. Vê se não fica mais claro agora que eu estou criando a realização e associando a uma cirurgia. Vocês conseguiram acompanhar? Essa parte daqui. Vou fazer agora assim, ó. Aí vocês podem só clicar no que no que é, que toda hora eu pergunto, né? Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa dá um ok aí na resposta, só para eu saber se está todo mundo presente aí. Isso. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, né? Quero ver só se está todo mundo prestando atenção. 4, ótimo. Mais alguém? Só faltam 2. Tem 2 aí perdidos. Bom, vou continuar só por causa do horário. Então vamos lá. O cirurgião adiciona a realização de uma cirurgia, informando a hora de início, a hora de término, a descrição do estado do paciente, a quantidade de dias de repouso e emite um comprovante para a próxima avaliação médica do paciente. Fechamos isso, né? Vamos para o próximo parágrafo.
Então, tá aqui. 2 meses após a cirurgia, o assistente do cirurgião deve ser notificado para que entre em contato com o paciente a fim de verificar o grau de satisfação com o resultado da cirurgia. Então, o assistente do cirurgião informará o grau de satisfação do paciente. E aí aqui eu vou copiar esse bom, muito bom, regular e péssimo, mas a gente vai transformar depois isso numa regra de negócio quando a gente for falar de caso de uso, tá? Após 2 meses de realização da mesma ou da cirurgia, para não ficar meio estranho. Terminando já, gente. 2 minutinhos e a gente termina. Então, o assistente do cirurgião informa o grau de satisfação do paciente após 2 meses da realização da cirurgia. Estou dizendo que a realização da cirurgia vai ter um grau de satisfação. Toda realização de cirurgia tem que ter um grau de satisfação após 2 meses. Sempre que solicitado, o sistema deverá fornecer a relação dos clientes que fizeram determinados tipos de cirurgia, contendo essas informações aqui. Então, B. A relação das cirurgias realizadas em um determinado período de tempo e por ordem decrescente de ocorrência dos diagnósticos. Então, aqui, a gente vai escrever 3 requisitos de usuário, né? O cirurgião gera vou escrever relatório aqui porque não tem muito palavra melhor, né? Então, um relatório da relação. Vou colocar relatório não. Gera a relação dos pacientes de um tipo de cirurgia apresentando o nome, a idade, endereço, o telefone e o e-mail de cada paciente. A relação das cirurgias realizadas em um determinado período. Né? Peraí, deixa eu melhorar esse requisito 7. Não, tá bom, senão eu vou ficar muito específico.
A relação de cirurgias realizadas em determinado período, contendo o tipo da cirurgia, a data da realização, o nome e telefone do paciente e o grau de satisfação do resultado da cirurgia. O cirurgião gera a relação das cirurgias. Aqui vai ficar muito parecido, tá? Oito. Eu vou fazer os comentários depois desses três, tá? Estou escrevendo logo para a gente não perder muito tempo. 9. Por ordem decrescente de ocorrência, os tipos de diagnósticos mais frequentes com pacientes em determinada idade. Aqui é a mesma coisa, né? Gera a relação tipos de diagnóstico mais frequentes em pacientes com determinada idade por ordem decrescente de ocorrência. Beleza. Então, todo mundo comigo ainda aí? Estamos na reta final. Beleza. 5 pessoas e 2 perdidos, né? Então vamos lá. O cirurgião gera a relação dos pacientes de um tipo de cirurgia, apresentando o nome, a idade, o endereço, o telefone e o e-mail de cada paciente. Concordam comigo nesse requisito de usuário abstrato? Beleza. Eu não tenho muito o que comentar do 7, 8 ou 9. Eu só vou reler para ver se tem algum furo, tá bom? O cirurgião gera a relação das cirurgias realizadas em um determinado período, contendo o tipo de cirurgia, a data da sua realização, o nome e o telefone do paciente. Vou botar o assim como porque ficou estranho esse assim como. O grau de satisfação com o resultado da cirurgia. Eu só mudei porque no português ficou estranho de ler, né? E, por fim, o cirurgião gera a relação dos tipos de diagnósticos mais frequentes em pacientes com uma determinada idade por ordem decrescente de ocorrência. Então, pessoal, hoje eu terminei na risca, né? Mas hoje foi importante mostrar para vocês e conversar com vocês, né, sobre essa parte de elicitação de requisitos. Uma nova mensagem aqui. Ah, tá. Pensei que não tinha rolado a tela. O que eu vou pedir a vocês? Não deu tempo de eu avaliar, né, o do Rafael e do Natan. Mas a gente faz o seguinte. Eu vou botar essa lista de requisitos de usuário que eu acabei de fazer com vocês lá no Moodle. Eu vou deixar como um exercíciozinho para vocês praticarem, por favor, pratiquem, né? Transformar este requisito de usuário em requisito de sistema.
né, a gente detalhar esses requisitos de usuário. Aí na próxima aula eu posso olhar o que o Rafael e o que o Natan, né, o que eles fizeram, que eles vão querer corrigir, é claro, esses requisitos que eles escreveram. Aí eu sugiro a eles que eles transformem isso em requisitos de sistema a partir do requisito de usuário. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Sempre associassem os requisitos de sistema aos requisitos de usuário. Então, se a gente tem aqui 9 requisitos de usuário, no mínimo eu tenho que ter 9 requisitos de sistema. Só que eu tenho que saber de onde os requisitos de sistema vieram. Fechado, pessoal? Ótimo. Como esse mini-mundo é pequenininho, vai ser bacana que a gente vai conseguir, né, trabalhar num tempo curto. Então, eu peço a vocês, amanhã a gente não tem aula síncrona, agora a gente voltou ao planejado. Peguem o horário da aula, que a gente não vai ter aula síncrona, e façam isso, tá? Não deu tempo? Pega um outro horário, tenta fazer. Eu sei que vocês têm outras disciplinas, vocês têm outros trabalhos, mas é porque senão a gente não consegue andar. E aí vocês vão ter dúvida logo na primeira parte, e aí ferrou. Vocês vão ver que agora, né, a carruagem começa a andar mais rápido. Beleza, pessoal? Como a gente é uma turma pequena, eu estou motivado aí a fazer vocês participarem bastante fazendo esses exercíciozinhos para a gente chegar lá no final com vocês sabendo fazer as coisas, né? Fechado? Então tá ótimo, gente. Eu vou colocar